Arthur, estamos ou não estamos numa bolha de AI? A gente está numa bolha, dentro de uma bolha, né? Eu sinto que financeiramente ela vai estourar, mas ela vai trazer muitos benefícios, tá ligado? Daqui a pouco todo mundo vai ser AI PM, né? Porque, quer dizer, todo mundo vai voltar a ser PM porque AI vai... Eu tenho que mudar o meu LinkedIn antes disso, velho. Eu tenho que botar lá que eu sou AI PM pra depois voltar pra PM antes que saia de moda. O produto mobile era um negócio muito específico. Depois fazer um produto mobile virou só fazer produto. Eu acho que IA é um pouco disso, né? Fazer coisas com IA é fazer coisas com IA. Daqui a pouco vai ser só fazer coisas. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e sexta-feira a Ivy vai completar 1 ano de idade. E eu sou a Ix e tá acabando o ano, hein? Pois é, quem fez, fez! Será? Será que quem fez? Tem a Black Friday ainda E aí. será ó, que dá tempo de fazer ainda pra quem não fez? Não, depois da Black Friday, aí acabou, né? Aí não tem jeito. Mas no programa de hoje, a gente vai dar nossas opiniões sobre AI ser uma bolha e o que isso impacta na sua vida. Mas antes da gente dar nossas opiniões, não esquece de ir lá, deixar o seu like, deixar o seu comentário, avaliar o episódio em qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, Apple Podcasts, em qualquer lugar, sempre tem lá um sistema de rating, de comentário, porque tudo isso ajuda muito o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com mais alguém. Assim o podcast chegar a mais pessoas ainda e você ajuda a gente a espalhar o quê? A mensagem da Arena. Inclusive, falando em mensagem da Arena, queria mandar um salve aqui para pessoas que estão espalhando a mensagem da Arena. O Ronald, a Letícia e o Guilherme, que comentaram nos últimos do último episódio aí, falando que, inclusive o Ronald e a Letícia falaram que foram um dos melhores episódios que a gente já teve na história do Papo na Arena. Então, assim, um super abraço para vocês, valeu. E comentem aí no episódio aqui também, você que nunca comentou, ou que comentou já tem um tempo, mas não comenta mais. Compartilha aí com a galera, e é isso. É isso, depois dessa indicação, se você não ouviu o episódio anterior ainda, vai lá ouvir. E aí, jabás? Bom, jabás rapidinhos aqui pra gente ir pro papo. 6 de dezembro, último curso do ano, The Last Dance de 2025. Curso de plataforma para PMs com a Renata de Lima, que é Lead PM lá no Nubank. Então, se você não se inscreveu ainda, se você é assinante, já se inscreveu. E se você ainda não é assinante, você pode virar assinante e lá se inscrever e não deixar para a última hora que tá chegando. E outra coisa, falando em tá chegando, a gente tá chegando no final do ano e vamos ter o quê? Renovação, né, da assinatura anual da Arena. Assim, ó, já teve gente que fez trocentos cursos aí. Esse ano a gente teve mais de 20 edições de cursos. Pro ano que vem a gente está planejando um monte de coisas novas, segredinhos. Mas então, aquele precinho camarada e quem é ouvinte aqui tem aquele desconto também. Então é isso. E última coisa, se você já está planejando, o ano já acabou, você já está planejando 2026, o que você quer melhorar, já recebeu lá o seu PDI... Tá aberto já as inscrições para o programa de mentoria para pessoas que estão em posição de liderança para 2026, Q1. O link também vai estar nos comentários. E é isso. Muito bom. Bora lá para a pauta? Bora lá. Bom, o conteúdo que inspirou a pauta de hoje foi um texto do Ben Thompson no StratShare, que a gente sempre recomenda aqui, que fala basicamente do benefício das bolhas, né? Normalmente a gente fala de bolha como algo negativo, mas ele traz outro ponto de vista. E a ideia central desse texto é de que as bolhas não são necessariamente algo negativo, pois elas podem ajudar a ser forças positivas para o progresso tecnológico, seja através da criação de infraestrutura, seja pelo empurrão coletivo de estar todo mundo investindo e trabalhando numa mesma coisa no mesmo tempo da história, né? E a gente resolveu falar sobre isso porque é um tema recorrente, pelo menos na minha timeline, tem 1 milhão de tweets por dia de estamos ou não estamos numa bolha.
E essa discussão, né, a gente vai falar dela, além de trazer o nosso ponto de vista, a gente quer trazer também o que isso muda na sua vida como um PM, um designer, um engenheiro, líder de uma dessas funções numa empresa. E aí, para já começar saindo do muro, Arthur, estamos ou não estamos numa bolha de AI? Estamos, cara. Acho que não tem dúvidas que estamos, mas acho que tem um outro lance que a gente está numa bolha, dentro de uma bolha, né? Em que Assim, sentido? cara, porque eu acho que naturalmente vai mudar, tá mudando, né? E tá o mercado crescendo e tudo mais, e putz, acontecendo um monte de coisa. Mas a gente que trabalha com tecnologia, que tá assim, acho que no primeiro step e tocando nessa bolha, consequências, sei lá, para pessoas e outras áreas que não estão necessariamente super conectadas com essa bolha, a percepção delas e o quanto isso vai impactar elas, eu acho que vai demorar um pouco mais. Então, por isso que eu Justo. falo que a gente está numa bolha dentro de uma bolha. Não, faz sentido. E é mais do que aquela coisa do se você for no Mercadão de Madureira e perguntar, ninguém vai saber. Mesmo outros trabalhadores do conhecimento, né, que também trabalham na frente do computador, coisas do tipo, ainda não estão no mesmo nível, vamos dizer, do que a gente está mais próximo disso, né? Trabalha com Exato. tech, a gente que trabalha com tech diretamente. E aí, naturalmente, aquele lance do FOMO, né, pra gente pega muito mais e, consequentemente, também a gente fica muito mais a risco com o que pode acontecer, pensando em cenários e coisas do tipo. Não, total, faz sentido. O que mais? Não, acho que já dando a minha opinião aqui se é uma bolha ou não, eu também concordo que a gente está numa bolha, mas eu acho que para mim o principal ponto é que não é uma bolha tipo 2008, que é talvez a bolha mais recente que a maior parte das pessoas viveu. Teve a bolha de cripto mais recente também, mas eu acho que é tão pontual que não é a mesma coisa. E eu acho que ela tá muito mais próxima do que foi talvez a bolha do dot-com lá nos anos 2000, que é muito do que o texto traz também, porque eu sinto que financeiramente ela vai estourar, mas ela vai trazer muitos benefícios, tá ligado? Diversas formas, assim. E principalmente porque, cara, a gente já vê que a tecnologia é útil, tem muita coisa que está sendo construída em cima disso, né? Então, eu acho que é um negócio que, mesmo que estoure, é aquele. Vai estourar por conta dos valuations, não porque a gente tá dando bump numa parada que não tá lá, porque era para mim cripto, por exemplo, que para mim sempre foi uma solução buscando um problema que agora está se encontrando mais na área de infraestrutura, de transações internacionais e tal. AI generativa já tem aplicações que resolvem problemas que hoje são economicamente relevantes e na minha cabeça, se a tecnologia estagnasse nesse momento, não tivesse mais nada de evolução em modelos e tal, a gente vai ver muitos anos ainda de desenvolvimento em cima do que existe hoje, que vai multiplicar esse valor gerado, sabe? Mas como a gente vai viver se não tiver um outro modelo novo semana que vem, que vai ser o melhor modelo da semana? Como é que esse podcast vai ter pauta, né? Pois é, como assim, cara? Estamos inclusive na semana de lançamento do Gemini 3. Pois é, meu Twitter só mostra os casos de uso e como ele é incrível. E os testes que eu fiz realmente tá muito bom, mas enfim. A Esse não é o semana que tópico. vem vai ter um novo melhor, velho. Pois é, semana que vem alguma das outras decidem lançar algo. Mas, cara, nessa linha do que você falou aí, de deixar os benefícios, eu acho que no artigo ele comenta até de um livro, que agora eu esqueci o nome, foi um livro lá de 2000 e poucos, sobre o lance de como que as bolhas instalam as capacidades físicas, né, que podem atuar, e se a gente parar para fazer essa relação com agora, né, primeiro fazendo um exemplo, por exemplo, na época das telecomunicações lá, que um monte de telecom faliu, mas instalou fibra ótica pra caramba, e isso foi a base para tipo, a internet, cara, começar, né, e ganhar a massa, né, para muito mais gente. Se a gente parar para olhar agora, fazendo essa conexão com hoje em dia, pô, a gente tá falando de energia, né, cara? Faz parte da base da pirâmide de Maslow lá das nossas necessidades básicas, e, pô, o quanto que definitivamente é um
ponto de questionamento para o mundo crescendo, e etc. e tudo mais. Então, a energia, né, toda gerada nos GPUs e nos data centers aí, o como que isso impacta, né? Então, de fato, esse lance dos benefícios físicos, para mim, acho que estão super conectados, assim. E também, acho que tem um lance do alocar o capital, né, para financiar e acelerar essas paradas em larga escala. Acho que quando a gente teve a bolha do ponto .com, teve os IPOs lá que foram, né, do tipo sinistros, e acho que com a evolução e os aprendizados com isso, agora tem lógico, os investimentos massivos, né, tipo o Anthropic aí acabou de receber. Eu não sei, né, o Anthropic comprou a NVIDIA investiu não sei o que, não sei, tipo, todo mundo investindo todo mundo e o dinheiro, né, é isso aí. Está tendo um investimento um montão, mas isso ainda não está na parte de IPO. E que eu não sei se vai chegar lá, como aconteceu na bolha dos anos 2000, né, da internet. Mas que, naturalmente, quando acontecem essas bolhas, tem a possibilidade, além das coisas, dos aspectos físicos, né, como a gente comentou aqui, de internet, fibra ótica, e o que quer que seja, tem os aspectos que talvez, em outros momentos, algumas startups não seriam investidas, mas agora o lance que a gente usou, né? Colocou AI no nome, já vai, seu valuation aumenta, mas eu acho que tem esse potencial também, sabe? Coisas que podem surgir, que talvez essa mesma tese surgisse há, sei lá, 5, 10 anos atrás, vou falar, que bosta, né? Não vou me investir nesse negócio. E as outras capacidades podem surgir, vídeo, por exemplo, que a gente já falou do óculos, né? Também com AI, o quanto mais potencializou isso, as possibilidades. Não, total. Eu acho esse ponto bem interessante, assim. Acho que é uma das coisas mais interessantes. Quando a gente pensa na bolha do .com, a gente pensa em todas as empresas que foram para a internet, tiveram IPOs e depois quebraram, mas a gente não olha que o efeito principal do quebra-quebra foi nos telecoms e nessas empresas de infra, e onde eu não lembro se foi no StratShares, foi em algum outro lugar, mas que na época teve muito dessa economia circular que acontece também nesse momento, né? De a Oracle investe na OpenAI, que investe na NVIDIA, que investe na Oracle, que investe na Anthropic. Então, fora essa questão circular, tem toda a questão dos valuations. Acho que você tocou num ponto bem interessante, que ninguém abriu capital na bolsa ainda, né? Existe um papo de que a OpenAI talvez abra em 2026, mas a gente não sabe. Eu acho que os próprios mercados nunca tiveram um negócio que era tão capital intensive e que necessita, tipo, os valuations, quando isso chegar no IPO, já vão estar tão altos, sabe? Obviamente tem inflação em cima, mas, cara, são coisas de dezenas e centenas de bilhões, sabe? A coisa de empresas que estão muito mais próximas de 1 trilhão, às vezes, de valuation do que de poucos bi. Então, tem que entender como que os mercados vão olhar para isso, até se os mercados públicos vão ter apetite, né? Porque venture capital ter apetite é uma coisa, o resto do mercado ter apetite é outra, né? Tipo, são outros tipos de alocadores de recursos, são fundos de pensões, coisas desse tipo que vão, no fim, tomar essas decisões. E pensando na infraestrutura que está sendo construída agora, né, fora dos modelos, eu gosto muito desse viés da energia, assim, porque energia sempre foi uma parada que foi constraint da humanidade em todas as suas eras, assim. O Pat McCork do Not Boring fala bastante sobre isso. Acho que a galera, o Wait But Why também, que é um outro blog que eu gosto, fala sobre que a gente sempre, como humanidade, foi constraint na nossa capacidade de gerar energia e o quão barato é gerar energia. A gente já vem há muitos anos diminuindo as curvas de custo de energia ali, principalmente energia solar, energia eólica, essas fontes renováveis. E agora a gente está entrando numa era da abundância de energia, da gente construir mais capacidade produtiva. Então, mesmo que não seja usado para AI, vão ter tantos outros usos disso daqui que não tem como isso não gerar progresso tecnológico, sabe? Total. Não, acho que é uma...
dá para pirar muito, assim, para conversar e ver as possibilidades. E isso acho que vale a gente até falar, né, no artigo eles falam bastante desse lance das inflection bubbles, né? E que é isso, que elas têm mais efeitos colaterais benéficos, né, a longo prazo do que necessariamente os efeitos prejudiciais que acabam acontecendo. E é isso, né? Se a gente pegar esse lance do círculo virtuoso aí também, pô, a existência dos provedores de serviço lá da internet gerou o motor de busca que tornou o site de e-commerce uma ideia, o site de e-commerce começaram a gastar com ads, porque fazia sentido, e putz, aí criou negócios que dependiam de ads e que volta lá para o princípio da bolha, né? Volta para o princípio da roda. Então eu acho que se a gente parar para olhar essas coisas assim, do tipo, beleza, o que isso vai gerando, quem são os players que se mantêm e quais são os benefícios e malefícios que isso também traz, mas que dá pra gente ver como que tem uma cadeia se formando assim. Né? Total. E aí, começando a entrar um pouco no o que isso muda na sua vida, tipo, seria muito tranquilo se quando essa bolha estourasse, um monte de bilionário do Vale do Silício se fudesse e tá tudo bem. Mas não é, né? Acho que o grande medo das pessoas e o porquê elas discutem isso é porque elas têm medo não só dos seus empregos diretamente, né? Mas, puta, que impactos financeiros isso pode estar? Isso pode levar a um quebra-quebra como foi 2008, pode levar a, cara, meu potencial de conseguir emprego, assim. Eu tava ouvindo, curiosamente, os podcasts recentes de pessoas que se formaram em economia e coisas correlatas ali por volta de 2009. E aí, cara, não existia mercado para essas pessoas, porque não tinha onde elas trabalharem. Os bancos estavam passando por uma crise de confiança nos Estados Unidos e tal. Eu tava vendo um podcast sobre a fundação da Robin Hood e tal. Eu acho que é isso que tá na cabeça da galera, de uma vez, beleza, estabelecemos que estamos numa bolha. Eu acho que todo mundo, poucas pessoas têm dúvida quanto a isso. A gente tem essa mesma opinião. Como que isso impacta você, que é um profissional que, como você mesmo falou, tá dentro de uma bolha ou muitas vezes da bolha, né? Como impacta? Cara, eu acho que nesse aspecto de bolha dentro da bolha, acho que a gente viu vários momentos também, por exemplo, quando o mobile, né, estourou. Geralmente, a gente já falou isso em trocentos episódios aqui, como você conecta, tenta entender os sinais dessa bolha. Realmente, cara, AI é uma coisa que vai fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Mas o quanto que isso também vai deixar, por exemplo, ano passado, tinham profissionais que eram, eu fui uma dessas pessoas, especialista em mobile. Quando a gente se conheceu, você era especialista em mobile. Exato, cara. Do tipo, eu me aprofundei numa tecnologia, né, tá nova. E, pô, me aprofundei para isso e tal, e isso me deu vantagens. Depois isso passou a ser commodity, né? E eu acho que a gente tá na mesma coisa com AI. Não vou dizer que eu sou especialista em AI, apesar de já trabalhar há bastante tempo, eu não acredito que existam especialistas em AI. Mas, assim, a gente está vivenciando isso há bastante tempo. Bastante tempo dentro de quem começou, quando a bolha começou a fazer, a inflar, né? Antes de estourar. Então, eu acho que é isso, assim, para profissionais, cara, isso vai impactar, se você trabalha com tecnologia, isso está impactando a sua carreira já. Todas as empresas, ou 90% das empresas, tem como lá, cara, você pode gastar sua grana de educação aqui da companhia em AI. Vai fazer um treinamento de AI, vai não sei o quê. Só que, de novo, AI ainda, para mim, tá na parte da tecnologia. Ainda tá na parte do solution space, que a gente já falou várias vezes aqui. Então é isso. Como que eu vou usar AI estrategicamente no meu contexto para me acelerar aqui numa tomada de decisão, me ajudar a ter insumos mais rápidos para eu pensar em conectar os outros pontos. Então acho que tá nessa, para mim, é isso, é o olhar estratégico nesse aspecto que pode te dar vantagem e te manter on track quando a bolha estourar. Acho que você pegou muito no ponto das habilidades desenvolvidas, né? E eu concordo, assim, porque, para mim, como a tecnologia ela é útil e ela gera valor e ela não vai sumir, as skills que você obter agora,
elas vão continuar sendo válidas por muito tempo. Da mesma forma que quando você aprendeu mobile, se especializou nisso, cara, mesmo depois que virou commodity, continuou sendo útil, né? Total. Até hoje, que... quando eu falo de deep link, as pessoas ainda, nossa... É isso, é que, tipo, fazer produto mobile era um negócio muito específico. Depois, fazer um produto mobile virou só fazer produto. Eu acho que IA é um pouco disso, né? Fazer coisas com IA é fazer coisas com IA. Daqui a pouco vai ser só fazer coisas. E IA vai estar em tudo, né? Então... Eu sinto, só pra concluir, eu sinto que todo mundo deveria estar aprendendo a lidar com LLMs de qualquer forma. E o que eu acho que vai acontecer no futuro é que vão surgir cada vez mais especializações, assim como aconteceu com outras tecnologias. Então, vai ter a pessoa que é especialista em Evolves, a pessoa que é especialista em Fine Tuning, que é, para mim, natural com o amadurecimento dos casos de uso e da própria tecnologia, sabe? Cara, tá aí, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. O meu racional aqui é que toda tecnologia e profissão, quando amadurece, ela passa a criar essas ramificações e essas especializações. Então, tipo, em algum momento, um desenvolvedor, ele era um desenvolvedor e ele fazia tudo. E aí, hoje em dia, você tem o desenvolvedor que é front-end, o desenvolvedor mobile, o desenvolvedor Agora de não tem mais isso, app, porque a AI o permite cloud. você fazer tudo. Então, você nem precisa de dev mais. Design é a mesma coisa. Tem agora o cara que é só copy, o cara que é só UX, o cara que é só UI. Então, eu sinto que é a mesma coisa aqui, de certa forma. Acho que é um take válido e acho que tem boas correlações aí. Mas a coisa que eu acho que a AI é diferente, e eu já vi vários artigos falando sobre isso, que tipo, daqui a pouco todo mundo vai ser AI PM, né? Porque, quer dizer, todo mundo vai voltar a ser PM porque AI vai... Eu tenho que mudar o meu LinkedIn antes disso, velho. Eu tenho que botar lá que eu sou AI PM pra depois voltar pra PM, antes que saia de moda. Antes que saia de moda. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu, sinceramente, não sei. A gente já falou isso em outros momentos. Por exemplo, quanto que a gente, de fato, vai precisar se aprofundar em Evols, em Fine Tuning, se Fine Tuning vai ser ainda alguma coisa. De novo, podem existir coisas que, de fato, vão ser relevantes se aprofundar nela, até isso. Mas também eu fico pensando quanto isso não vai ser commodity também, sabe? Da velocidade e da maneira como a AI tá se construindo. A gente já conversou disso lá atrás, que era, eu acho que daqui a pouco não vai precisar fazer tuning no prompt, tá ligado? Ter um prompt super bem estruturado, etc. A gente passou um pouco pela fase, agora hoje em dia você tem, né, do tipo, se você coloca em Markdown, blá, 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 Context Engineering, tem várias dessas coisas surgindo, mas cada vez menos, vídeo, cara, o Gemini 3 aí que lançou, eu literalmente coloquei 3 linhas lá pra ele num prompt, ele, cara, cuspiu um site, tá ligado? Muito bom, com boas referências. E aí até mandar um salve aqui pro Efren. Efren, talvez esteja acabando aquela frase de você escreve alguma coisa, você fala alguma coisa para alguém com 2 linhas, talvez as AIs permitam que você realmente faça. Caralho, o meu sonho, cara, imagina o dia que você, com um título de card no Gira, a AI faça tudo e tire tudo que tá na sua cabeça. Caralho. Por enquanto eu tenho que ditar pra ela. Ditar pra ela, pra mim, já é bom o suficiente. Aí você pode estar... A gente pode viajar um pouco no lance do Neuralink também. Caralho, foi o que tava na minha cabeça. E já não tá impossível. É possível, né? Já existe, inclusive, pessoas com, né? Então... Eu diria que é provável. É provável que no futuro isso seja possível. Como eu gosto de teste bom, é teste em produção, como já tem em produção isso aí, apesar de controlado e tudo mais, eu acho que já tá possível. Eu acho que agora só falta massificar, tá ligado? Pode ser que vai demorar anos para massificar, concordo, mas eu acho possível. Mas enfim, nós até perdi. Mas enfim, a minha provocação do que você falou, eu acho que a diferença de AI para mim é que eu não sei, a AI como tecnologia não vai evoluir a um ponto de não, quanto mais generalista você for, mais fácil vai ser para você interagir com ela, porque ela vai ser especialista, tá ligado? Enfim, acho que
boas provocações pra gente falar quando a bola estoura. Pô. E aí, entrando nisso, né? Outro ponto de vista para além das skills para mim é, pô, o negócio que você tá, né? O seu trabalho de fato. Total. E aí, para mim, se você tá numa startup que o produto central é AI e que tem alta dependência de funding externo para sobreviver, muito provavelmente esse funding uma hora vai secar e vão sobrar menos players ali. Que é o que acontece em toda. É o ciclo natural das coisas. Eu acho que vai ser mais intenso do que esse inverno das startups mais recentes que a gente teve, porque eu sinto que os gastos e investimentos têm sido muito maiores. Então, como você aumentou muitos valuations, eu também acho que o tombo é maior nesse sentido, sabe? Então, cara, pra mim, naturalmente, é isso também. Na hora que acabar, vai cortar e aí ferrou, sacou? Agora eu vi um negócio. Falei. E uma coisa que eu acho que vai rolar muito é muito M&A, cara. Acho que mais do que a gente viu anteriormente, nas outras ondas que tiveram, eu acho que vai rolar muito M&A. E muito, por exemplo, igual aconteceu na época dos players de streaming, quando começou, tinha o RDO, tinha lá, e depois, cara, foi caindo tanto que, tipo, cara, compraram só a tecnologia, tá ligado? O Spotify comprou a tecnologia deles. Mas eu acho que vai acontecer muito isso, muito M&A, porque, cara, se parar pra pensar, tem muito produto que é muito similar. Então, e tem muito produto que é feature, né? E tem muito produto que é feature. Então, ou eles vão se juntar e falar assim, cara, vamos ter um tombo menos pior aqui, ou vai acontecer isso, vai do tipo, pô, cara, eu vou comprar você aqui e, tipo, vamos se juntar, coisa do tipo, ou então eu vou comprar o que sobrar de você, porque você já vai falir mesmo. Sabe? Agora, um negócio que eu acho que é muito interessante sobre isso de custo que eu li essa semana é que 80% das startups de AI que estão aplicando para funding na Andreessen Horowitz, que é um dos principais VCs do mundo, estão usando modelos open source chineses, que são 80% mais baratos em média do que os modelos dos grandes laboratórios ocidentais. Então, eu acho que tem um caminho aqui onde essas empresas vão conseguir buscar a eficiência, sabe? Principalmente que esses modelos estão cada vez melhores, assim. Então, elas vão eventualmente conseguir de maneira fácil resolver uma parte da margem dela. E se elas conseguirem ser eficientes, porque AI te permite ser mais eficiente com menos pessoas, puta, aí eu acho que pode ter um boom foda de negócios assim que vão bombar, tipo, poucas pessoas, super eficiente ali em custo, não tão caro, e aí isso gera negócios de alta margem, que eu acho que é um problema da última onda assim de SaaS, principalmente, que todo mundo fala, SaaS é um excelente negócio, tem 80% de margem, é software e tal. Ninguém tem 80% de margem, porque todo mundo come margem contratando gente pra caramba nesses negócios, seja time de venda, seja engenheiros e tal. Então ele tem 80% de margem na teoria no futuro hipotético que nunca chega. Que nunca Talvez chega. essas empresas podem vir a ter de fato, né? E olha que curioso, se a gente parar para olhar, tipo, uma das grandes revoluções que aconteceu nos últimos anos foram, né, o Made in China, no físico. A China virar a fábrica do mundo, né? E olha que maluco, essa informação que você trouxe que eu também vi, tá partindo pro software agora também. Isso. Já é no hardware, já é nos bens físicos e agora a gente tá falando do tipo de software também, sabe? E eu acho que o último pilar na minha cabeça de como isso impacta as pessoas é entrada no mercado de trabalho, né? Que também acho que é uma preocupação ali, principalmente de quem está se formando em áreas de engenharia, de computação e tal. Que eu, particularmente, tendo a achar que de fato vai ficar mais difícil para as pessoas júniores entrarem, mas eu acho que vai continuar bom para as pessoas plenos e sêniores, assim. Então, outro texto também. E a gente vai deixar todos esses links aí na descrição do podcast para vocês lerem com calma. Já tem números mostrando essa queda de profissões mais afetadas por AI. Uma diminuição na contratação de pessoas entry-level, mais uma manutenção e até crescimento em pessoas em estágios de carreira de meio ou de fim de carreira. E eu acho que isso talvez vai levar a gente a uma
reavaliação do conceito de senioridade, sabe? O que é cada senioridade, como a gente define melhor. Que, tipo, muda sempre que a gente tem esses booms de mercado, né? Só que eu acho que agora tem uma parada que muda completamente a capacidade de uma pessoa júnior, de uma pessoa plena, de uma pessoa sênior e a velocidade que ela aprende. Então, eu acho que a gente vai precisar ter uma revisão, assim, entender. Cara, se as empresas têm menos necessidade de pessoas júnior, como que a gente forma esses profissionais do futuro, né? E eu tenho zero resposta para isso, então eu tô só elucubrando. Eu também não tenho resposta. E eu vou falar uma das coisas que a gente falou num dos primeiros papos que a gente começou a falar sobre isso impactando o AI no mercado e tudo mais, que para mim a distância vai ficar só cada vez maior. Quem é bom profissional vai continuar se distanciando e tendo mais espaço e mais oportunidade ainda de quem é mediano. Para mim, porque é isso, que se você se destacou já em alguma área, se você se aprofunda em alguma coisa, você tem conhecimento. Naturalmente, quando aparece outra coisa, também vai fazer isso, sabe? Já passa a ser meio natural. Então, eu acho que essa de profissionais, a régua já era distante, né? Você já tem uma distância. Para mim, essa distância vai ficar ainda maior com o uso de AI, sabe? E eu sinto que é aquela outra parada que a gente já comentou algumas vezes no podcast, é uma tecnologia que potencializa muito as pessoas curiosas, velho. Total, Tipo, cara. eu acho que você tem esse mesmo conceito que eu, que muito do perfil que a gente identifica dessas pessoas que tendem a ser muito boas, elas tendem a ser pessoas muito curiosas também, no geral. E aí, tipo, cara, você tem um negócio na mão que te permite ser curioso infinito, tá ligado? Tipo, cara, hoje eu estava tendo uma discussão no WhatsApp com dois amigos meus, e aí eu falei assim, tipo, eu tava defendendo uma opinião, eles estavam com outras, eu falei, show me the data, velho. Eu abri o ChatGPT, fiz um deep research do assunto e mostrei pros caras que o que eles estavam falando não fazia sentido. Então... Só pra você, mais uma ferramenta pra o quê? Pra você falar, eu tenho razão. Cara, isso. O ser humano vive disso, então cara, as pessoas que não se aprofundam. Nesse caso foi realmente um pra eu ter razão. No fim foi um deep research, tipo, da hora ali, eu li e passei a saber mais sobre o assunto também, mas eu só queria mostrar pra eles, tipo, o que vocês estão falando não tem fundamento, velho, tá aqui. Muito bom. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Cara, não, só acho que estamos num bom momento para estar vivos. É isso. A tecnologia é sempre divertida, né? É isso. Muito bem. Produto da semana? Bora lá que assim, ó, a galera mandou um monte e agora vai ser oficial, hein, Alex? A gente toda semana vai ter que postar, quando for ter episódio, vai ter que postar no LinkedIn Disney. A gente já posta no Stories e tudo mais, mas na LinkedIn Disney também, porque gerou trocentos comentários lá de produtos da semana. Então, assim, as pessoas estão sedentas para comentar os produtos que elas estão mais usando. E aqui, só um parêntese, que quando a gente fala o produto da semana, muitas pessoas acham que tem que ser um produto novo. E elas falam, nossa, Arthur, mas eu não tenho um produto novo toda semana. E aí a gente já desmistificou. Nem a gente, inclusive. Nem a gente, mas para reforçar que não precisa, é o produto que você mais usou na semana, que você mais gostou de usar na semana, ou que você mais precisou usar na semana. E que resolveu foi problemas, interessante, qualquer coisa. Foi interessante. Se for novo, que você nunca tinha usado, foi ótimo. Se não foi também, mas se for um produto que você usou um monte, também vale. Então, só para reforçar isso aqui, porque no próximo episódio, inclusive, vai ser o episódio 100 e vamos fazer os nossos melhores apps do ano. E famoso ranking, né? Famigerado ranking, que esse ano o Notebook LM, eu não preciso nem pedir para fazer a conta para saber que o Notebook LM ganhou, mas então eu quero ver quem é o segundo e o terceiro. Pois é, vamos ver. Mas bora lá. Produto da semana. Começa aí. Cara, o meu foi o Atlas, o navegador da OpenAI. E preciso dizer que está melhor que o Comet, que é o navegador da Perplexity. Cara, casos de uso que eu tenho utilizado muito nisso de emitir nota, de pedir para ele fazer as coisas, de pegar a informação que tá para preencher em algum outro lugar. E, pô, tá funcionando muito bem, cara, muito bem. Eu precisava, caso perfeito, que eu falei, nossa,
eu tô fazendo meu check-up, né, anual, apesar do ano tá acabando, mas estou fazendo ele. E aí pedi lá, né, eu tinha, sei lá, 30 exames de sangue para fazer. Aí tinha lá o preparo de cada um deles. Só que fica aqui um feedback para se alguém trabalha na nave aí, no DASA e tal, ele não abre no Sponge. Ele mostra a lista lá e eu preparo. Eu tenho que clicar e ele abre uma outra página. Aí eu tinha, sei lá, 30 e tantos exames que eu ia precisar fazer, mas eu não sabia quanto de jejum que eu precisava fazer. Aí eu falei, GPTzinho do meu coração, tá aqui a lista, entra em cada um desses links aqui e me monta aí a tabela de qual é o tempo mínimo que eu preciso ficar de jejum, juntando todos os exames aí, se tem mais alguma consideração. O danado foi lá e fez, cara. Porra, eu ia gastar uns 20 minutos abrindo cada uma das tabs, olhando, anotando e etc. Ele fez. Então, resolveu um problema muito bom, muito prático. Tem umas coisinhas ruins de usabilidade ainda, tipo, o Grammarly não tá funcionando direito nele, porque ele também dá a opção de você usar o ChatGPT para corrigir pra aquela frase. Mas enfim, Atlas, produtinho da semana, tenho gostado. Cara, eu até agora não entrei na onda dos navegadores de AI e puramente por questões de segurança. Eu ainda não me sinto seguro de usar as funcionalidades Pronto. de AI. E se não for para usar as funcionalidades de AI, eu fico usando o meu Arc aqui, abandonado pela Browser Company. Ou o meu querido Edge, que tá cada dia melhor, só melhora. Nossa senhora. Então, o melhor navegador. O Edge é claramente, tranquilamente o melhor navegador. Ah, tá bom. Mas, boa. Na sua bolha. Não, só eu que uso. E eu tô super de bem de que eu sou o contrarian dos navegadores. Diferentão! Eu sou o diferentão dos navegadores e o Edge é o melhor navegador. Mas as pessoas não estão prontas para essa conversa. Mas meu produto da semana não é o Edge. Meu produto da semana, você falou engraçado, né? Não precisa ser um produto novo nem nada. E o seu é um super novo e o meu é um nada novo, que é o Kindle. Então, é só, como eu falei, nem sempre a gente tem grandes produtos para falar ali. E aí eu pensei, o que eu tenho usado mais nos últimos dias? Eu tenho usado mais o meu Kindle ali antes de dormir para tentar dar uma desligada, não fazer nada que deixe a mente muito ativa, né? Então, é o Kindle. Eu tava pensando nisso hoje, que eu tava pensando nas minhas compras da Black Friday. E, pô, a gente tava falando isso antes, agora eu tô sentindo falta de voltar a ler livros, que eu normalmente leio bastante. E eu falei, putz, tô pensando em comprar um Kindle, porque aí eu não preciso ficar mexendo no celular. Eu normalmente leio no celular sem nenhum problema, assim, mas, putz, aí eu uso o Kindle lá com a luzinha mais baixa, pananã, e etc. Falei, putz, tá aí, acho que eu vou comprar um Kindle na minha Black Friday. E aí, o que a galera mandou pra gente nessa enxurrada de produtos da Acho que foi o semana? recorde, hein? Acho que foi o recorde. Mas vamos lá, o Neves mandou o My Mind. Ele falou que é de salvar links, imagens e depois organiza com AI. E tem extensão pro Chrome e pro iPhone também. Então, para quem sente saudade do Pocket, tá aí, é uma boa opção. A Alana mandou a frigideira antiaderente, que ela falou que foi uma das melhores invenções da humanidade. E aí, tá vendo? A gente adora. Mostrando que o produto da semana pode ser qualquer coisa. Exato. A Jéssica Luz mandou o Home Planner, que é um app para configurar, né, tipo, coisas da casa e tudo mais. A Isa Godoy e o Felipe Barros mandaram o Cloud. O famoso Cláudio. O famoso Cloud. O Ronald, sempre o Ronald, ele sempre manda umas coisas diferentes. Mandou o Olhama dessa vez, que foi uma ferramenta de código aberto projetada para executar e gerenciar os LLMs aí localmente. O Arthur Azevedo, inclusive um salve aqui para o Arthur Azevedo, meu xará, que foi aniversário dele aí recente, falou que usou o TikTok para ele encontrar lugar para ele comemorar o aniversário. Aí, ó, como que as pessoas, mudanças de comportamento. É o melhor buscador. Melhor buscador de coisas rápidas. Mudanças de comportamento. Cara, eu concordo. A outra Alana que mandou o ChatGPT. O Thiago Sturmer mandou o Gleam, que ele falou que dá para criar agents com um bom nível de sofisticação, usando só a linguagem natural. Tenho escutado, eu já tinha escutado sobre falar do Gleam, nunca tinha usado, mas nas últimas, sei lá,
2, 3 semanas, eu tenho escutado muita gente falar sobre ele. Já teve um podcast do Lenny com alguém de lá. É? Aí, ó. Tá vendo? A Júlia Patrocínio, que agora, inclusive, está de mudança para São Paulo. Meus pêsames, Júlia. Falou LinkedIn, Disney. O Lucas Lima mandou o Google AI Studio, que, ó, realmente tá um pitel. Tá e é muito um dos bom. jeitos de usar o Gemini 3. Exato. Mas, cara, tá muito legal, assim. Pô, a funcionalidade de live é muito legal, cara. Você já usou? Não, acho que não. Não? Não. Pô, dá pra você... Pô, tá fazendo um teste disso pra um cliente que a gente tá ajudando de... Tava uma landing page, etc. Coloquei lá e falei, cara, tá claro, você consegue encontrar onde tá tal coisa fácil? E aí vai falar, putz, tá fácil, acabei de ver aqui que tá na primeira parte que eu consegui enxergar de acordo com não sei o que, É tipo um agent, só que você vai falando em linguagem... Inclusive eu tenho não produto da semana no final, mas termina aí. Calma aí, no final eu tenho um não produto da semana também. O Vinícius Maricato mandou o Notebook LM, é nosso primeiro lugar disparado. Ó, concurso. O Uxley, salve pro Uxley, produto da semana internacional, o Uxley lá da Espanha, mandou o Cursor. E a Marina Moreira mandou o N8N mais o Vertex API, que ela tá testando para fazer automações de vídeo com o Vue 3.1. Caramba! Vou te mandar um WhatsApp para saber mais sobre isso. Não, ela comentou lá no Twitter, eu falei, quero saber mais, conte-nos. Foi isso. Não produto da semana? Então, manda aí. Hate. Cara, como as pessoas conseguem usar o macOS todos os dias e não querer tacar o computador fora? É o pior sistema operacional que eu já usei em qualquer coisa. E isso contando o sistema operacional do PlayStation 3, que era horrível. Mano, horrível, macOS, é inacreditável. Você usa Edge, cara. Você usa o Edge. Cara, fica na sua bizarro, aí, velho. O iOS é um bom sistema. O macOS é horrível. Que isso? Bizarro. Eu tô curtindo pra caramba o novo, inclusive. Uma bosta, porra do Liquid Glass, buga lá, os negócios ficam... Era pra ter cor de fundo, fica transparente. Você tá muito hater. Você tá muito haterzinho. A janela, você dá um resize nela uma vez, ela não fica. Você toda vez que abrir tem que dar resize. Você tá muito ruim, haterzinho. Muito haterzinho. Cara, o meu tinha tudo pra ser o produto da semana, mas foi o desproduto da semana, que foi o aplicativo da DASA também. Porque ele tem uma funcionalidade super legal que você sobe lá o seu pedido médico e ele já puxa os exames que você precisa fazer. O problema é? O problema é que ele pegou um exame que eu precisava fazer e transformou em 2 exames. E ele me sugeriu agendar esses 2 exames. E assim, né, eu sei que eu sou uma das pessoas que vai falar, nunca confie 100%, né? Eu ia falar isso. Tá, eu sei disso, mas assim, eu não entendo, né? Se tá lá escrito fazer o exame Bubbles, não sei o que, eu vou fazer o exame Bubbles, né? E eu espero que, né, a AI, nesse caso, consiga me direcionar muito bem. E nos outros funcionou super bem, e nesse ela me indicou para fazer 2 exames, só que aí separados. E esse primeiro exame que eu fui fazer separado, ele precisava do exame específico dele. O pedido específico dele. E o outro que eu marquei para depois serve esse primeiro. Então, assim, eu fui domingo fazer o exame e não fiz o exame porque estava lá, não tinha o pedido médico específico daquele exame. Tinha do outro, que era o combo do exame. Enfim, foi uma experiência frustrante. Apesar de ter funcionado anteriormente, é legal, mas nesse caso foi um desproduto da semana. Muito bom. Nesse clima alegre, de indicação, de felicidade. E de hater. A gente encerra o programa de hoje. Sempre lembrando, vai lá, deixa seu comentário, deixa seu produto da semana. Você viu aqui que a gente fala, comenta, deixa seu like, deixa 5 estrelas onde quer que você ouça. E segue a gente lá nas redes, @ProductArena, @ArthurClose com K, @X. A gente tá sempre postando aí os cortes do programa, quando o programa sai, anunciando o produto da semana, pedindo ideia de pauta.
Então segue a gente lá, que a gente está sempre divulgando as coisas que acontecem por aqui no podcast. E próximo episódio especial. Episódio número 100. Ó, e então, último episódio do ano. Eu vou deixar aqui um pedido de comentário pra galera, que é: deixe um comentário dizendo qual foi o seu episódio favorito do Papo na Arena até hoje. A gente Olha vai, só, a ótimo gente vai ponto. fazer o ranking aqui. Vamos. Então é isso. Episódio 100. Tá chegando. Caraca, Ix. 100. Nossa, eu já te conheço há 10 anos. Né? Esse ano fez 10 anos que a gente se conhece, cara. Fez 10 anos. E 100 episódios gravados com você. Mais de 100, na verdade. Mais 100. Mais 100. Porque teve uns que a gente não publicou. Teve. Pauta escrita, então? Essa que tem mais de 100 mesmo. Nossa que não foi senhora, pro ar. Mas enfim. É isso, né? Tamo aí pra vocês verem. Eu já tenho minha vaga no céu, que toda semana, quase toda semana, eu tenho que aguentar o AIX. Então, assim, já. Né? Não vou nem dizer falar nada. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu! Valeu!